Boa noite, igreja. Privilégio estar aqui mais uma vez, compartilhar um pouquinho o que Deus falou comigo esses dias e tenho certeza que Ele quer passar um recado através de mim, só isso. Antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus continue aqui conosco. Ele já está, né? Cantamos aqui louvores de gratidão e sabemos que Ele vai nos usar e nos capacitar cada vez mais. Querido e amado Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esse louvor tão maravilhoso, obrigado pela tua igreja, que está cheia, com o coração aberto para te ouvir, que possamos te obedecer, colocar em prática o que o Senhor tem nos ensinado, nos capacite, no Senhor, para te louvar da forma que o Senhor quer ser adorado e louvado. Que o texto de hoje, que vai ser transmitido aqui nessa noite, que eu seja simplesmente um instrumento nas tuas mãos e que o recado seja dado através de mim, mas para a igreja, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Abre as suas espadas aí, por favor, em Mateus, capítulo 19, versículo 30. Silas, se pudesse na NVI, eu agradeço um pouquinho mais. Mateus, capítulo 19, versículo 30. Todos acharam? Aí. Aí depois a gente segue o 20, tá bom? Então, Mateus capítulo 29, versículo 30, diz assim: Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos serão primeiros. E aí vem a parábola dos trabalhadores da vinha. Capítulo 20, do 1 ao 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de madrugada, de manhã cedo, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e perguntou-lhe: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que o que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos.
Em outra versão tem um finalzinho que fala ali, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então é uma história muito conhecida de todos nós, né? O resumo é bem curto. É um dono de uma vinha que contratou trabalhadores em diferentes horas do dia e paga a todos o mesmo salário. Até aí, nenhuma novidade. O resumo da parábola é essa. Mas vamos estudar um pouquinho cada trecho, e eu tenho certeza que, ao descobrir algumas particularidades aqui de algumas palavras, vai enriquecer um pouquinho mais o nosso entendimento para a grande conclusão. Então, uma pergunta bem simples. Quem aqui tem um ano para menos de fé, de batismo? Levanta a mão, por favor. Só um, você abaixa a mão. Quem tem mais de 5, mas menos de 10? Levanta a mão. Levanta a mão forte assim. Estão pensando, de 5 a 10. Quem tem mais de 10, mas menos do que 20? Ah, tem mais. Muito bem. Quem tem mais de 20 e menos do que 30? Aí tem uns guerreiros fortes aí. E quem tem mais de 30 anos de fé, levanta a mão. Então, vocês se visualizarem. Então, só para exemplificar, tá, pessoal? Não que seja isso, mas vamos dizer que quem tem menos de um ano de fé são os trabalhadores que chegaram às 5 horas da tarde, pode ser? Só para exemplificar a história? Quem tem mais de 5 anos foram os que chegaram às 3 da tarde. Quem tem 10 anos foi o que chegou meio-dia. Quem chegou às 9 da manhã tem 20 anos de fé. E quem chegou às 6 horas da manhã tem mais de 30. Pode ser assim? Só para dar um contexto aqui na história. Então, cada um está no seu bloco aí de trabalhadores. Então, vamos entender um pouquinho mais. Pois o reino do céu é como um proprietário que saiu às 6 horas da manhã para contratar trabalhadores. Tem um texto bem conhecido também da gente, Mateus 9, que fala assim: então disse aos seus discípulos, Jesus no caso, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ou seja, então esse proprietário, ele saiu para contratar trabalhadores. Tem muita ligação com esse versículo aqui da grande seara. São poucos trabalhadores. E ele foi lá na praça da cidade, é onde o lugar que os trabalhadores que gostariam de trabalhar se reuniam, e os proprietários das grandes agrícolas, enfim, iam lá, que é um lugar fácil de achar, normalmente na cidade, achavam esses trabalhadores e faziam o convite: você não quer trabalhar para a minha propriedade? Mas vamos lá, no primeiro, ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou que foram para a vinha, né? O que é 1 denário? É equivalente a 1 dia de trabalho, é uma moeda de prata. Só para entender um pouco de valores, esse 1 denário, ele tinha o peso de 3,9 gramas de prata. Nos dias de hoje, essa prata vale em torno de R$24 a grama. Então, ou seja, 1 denário nos dias de hoje equivale a R$93. Se fosse aqui no Brasil, é um pouquinho menos, porque o salário mínimo é 1.400, né? Então, se a gente dividir por 30, dá mais ou menos R$47. Se a gente dividir por 22 dias úteis, dá R$64. Então, no contexto, falando em grama de prata, vale R$93. Falando nos dias aqui Brasil, vale R$64. Só para vocês lembrarem, Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Então, é equivalente a 1 dia, nós estamos falando do denário aqui. O pagamento de Jesus foi equivalente a 1 mês por um salário. Tá bom? Então, fechou aqui. Então, com esse grupo das 6 horas da manhã, ou seja, aqueles que têm mais de 30 anos de fé, foi combinado 1 denário. Vamos lá, versículo 3, ele fala que às 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E disse: vão também trabalhar na vinha, eu pagarei o que for justo. Ele não falou 1 denário para esse grupo. Já tem uma diferença bem importante nessa frase aqui.
Vocês devem lembrar daquele versículo, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Reino de Deus e a sua justiça. Esse versículo fala que vai ser pago o que for justo. Essas palavras têm muita conexão aqui no que a gente vai concluir aqui mais para frente. E eles foram saindo outra vez por volta do meio-dia, às 15 horas, e fez a mesma coisa, saindo por volta das 17 horas. Encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia inteiro, o dia todo? E a resposta deles é: porque ninguém me contratou. Então ele fala: vão lá e vem trabalhar na minha vinha. Então, só um paralelo para esse contexto, essa pergunta me ficou batendo na minha cabeça. Por que ninguém me contratou? O cara lá estava esperando um emprego, ele estava lá na cidade, acho que deve ter passado na praça, e na hora que passou não tinha ninguém para recolher ele. E ele ficou dando rolê lá na praça, na cidade, enfim. E não achou, ninguém contratou esse povo. Então você fala, esse povo aí está perdido, chegou na hora errada. Poxa, na hora que passa o trem lá, não contratou. Ele estava atrasado naquele momento e não foi contratado nem nas 6 horas, nem às 9, nem meio-dia, nem às 3 da tarde. E só foi ser encontrado às 5 horas. E aí me veio uma lembrança de um texto de Atos 8, que o eunuco respondeu lá, ele estava lendo lá as escrituras e ele teve uma dúvida. E daí ele falou assim, e o eunuco respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então, ou seja, será que não tem muitas pessoas com grande dúvida do que é a palavra de Deus e não tem ninguém ali para contratar, não tem ninguém ali para explicar, não tem ninguém ali para fazer tudo isso? E o convite desse proprietário foi: vão também vocês trabalhar na minha vinha. É muito parecido com a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, vão. Aqui nós estamos falando da seara, grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Peça ao Senhor da seara que envie novos trabalhadores. Então, esse próprio administrador, o dono da vinha, o proprietário, é o que ia lá contratar. Ele tinha empregados? Tinha. Tinha um bom administrador? Tinha, o texto fala que tinha. Mas ele mesmo ia lá contratar. E tinha várias pessoas querendo emprego, mas não estavam ali na hora certa. E a gente entende, a gente também recebe essa ordenança. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a seara já aconteceu, já começou. Muitas pessoas estão desesperadas pelo aquele sentimento de ouvir, às vezes, o recado de Deus pela primeira vez. Ou então aqueles que já ouviram, infelizmente não aceitaram esse convite. Mas vamos voltar aqui para o texto. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, ou o seu mordomo fiel: chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. É bem diferente ali, né? O primeiro paradigma, né? Primeiro os últimos, depois os primeiros. Foi o primeiro versículo que a gente leu no Mateus 29, 30, né? Muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então ele combinou com o administrador de realizar o pagamento dessa ordem. Aí chega os trabalhadores da última hora, das 5 horas, no nosso exemplo aqui, quem tem menos de 1 ano de fé, e eles receberam 1 denário. O combinado que foi falado para esse grupo foi: e pagaria o que for justo. Aí chegou na hora do pagamento, eles receberam 1 denário. Então, entendemos ali. Aí os que trabalharam o dia inteiro, se o cara que trabalhou 1 hora ganhou 1 denário, eu que estou aqui o dia inteiro vou ganhar mais. Então eles criaram uma expectativa, eles criaram uma esperança. Nossa, agora eu vou faturar aqui. Se 1 hora vale 1 denário, o dia inteiro, vamos multiplicar aí, vai ser bastante grana para nós. Mas qual foi a grande decepção deles? Eles também receberam 1 denário. Aí eu acho que os grupos ali dos 30 anos de fé aí se reuniram, vamos falar com o cara lá, ele pagou 1 hora, o mesmo que a gente, está errado, vamos lá discutir. Aí renomearam um lá entre eles
E ele foi falar lá. Estes homens contratados por últimos trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós. Suportamos o peso do trabalho e o calor. Então ele foi lá bater boca lá com o proprietário. Porém, ele respondeu a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você já não viu aquela expressão lá, o combinado não sai caro? Ele combinei com você 1 denário. E foi o que você fez. Receba o que eu tenho e vá. Eu quero dar o que for contratado por último, o mesmo que eu dei para você. Então, ali no primeiro ponto ali, o grupo se desapontou. Criou uma expectativa, criou uma chance de enriquecimento, talvez. E daí, nesse ponto, a gente entende aqui a imparcialidade. Problemas trabalhísticos. Imagine hoje, se você trabalha, faz a mesma função que uma pessoa e tem salário diferente, leis trabalhistas em cima de você aí. Então tinha murmuração, ciúmes. Pô, o cara trabalhou menos que eu igual. Inveja. Ou então a famosa injustiça. A gente quer ser o juiz da situação. Ou eu mereço, eu trabalhei. Não é justo. Aí ele pergunta, eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? O dinheiro é meu. Se eu quiser dar 2 para ele, eu dou. Eu combinei, eu faço o que eu quiser. Então você está com inveja porque eu sou bonzinho com ele, ou generoso, e não fui com você? E daí ele termina ali, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. E tem um outro texto de Jesus que fala, em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de você no reino de Deus. Na Bíblia tem uma história, um texto bem forte, gostaria que vocês abrissem a Bíblia, em Hebreus 11, que fala quem entrou primeiro, talvez ganhe um pouco até mais de destaque. No capítulo 11 é o hall da fama da fé. E o versículo que a gente vai ler são só 2, ali, Hebreus 11, 31 e 32. Tem ali alguns últimos que tiveram algum destaque maior do que os primeiros. Hebreus 11, 31 fala, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. E olha que interessante, ela teve mais destaque, mais palavras falando dela do que, olha quem está no versículo abaixo. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Olha, Davi está aqui no meio. Davi tem vários textos e mais textos na Bíblia, mas no rol da fé não dá para falar muito tempo não, só vou citar o nome do cara. Mas Raabe, ele dedicou um versículo inteiro. Um versículo inteiro para Raabe, a prostituta que ajudou os espiões lá no deserto. E outro fato bem interessante, então, se é para trabalhar só 1 hora e deu tudo certo, então vou inverter a casa aqui, vou desencanar da vida, vou seguir a minha vida e vou voltar. Infelizmente, a experiência que eu conheço de muitos que falaram isso, não voltaram. A grande maioria não voltou. Um ou outro realmente se arrependeu e voltou. A gente lembra daquele versículo, né, de Provérbios 22, 6. Mas, eu acho que eu vou lá, vou para o mundo, porque aqui está demorando demais, estou trabalhando o dia inteiro, depois eu curto a vida, peço perdão e está tudo certo. Aí tem um outro versículo que a gente ouviu esses dias aqui no culto, que fala de Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos. Então imagina lá o povo trabalhando o dia inteiro, das 6 horas, o outro que chegou às 9, trabalhando, falou, cara, aguenta aí. Não cansa de fazer o bem, pois no tempo certo, no momento próprio, colheremos, se não desanimarmos. Se a gente desanimar, infelizmente, nós não chegamos ao fim. É a famosa acabativa. Muitos começam, mas são poucos que vão até o fim. Então eles, infelizmente, cansaram, murmuraram. Cara, o sol pegou aqui para mim, estou cansado, o dia inteiro trabalhando. Eles nenhuma hora viram que a seara era grande e cada hora que chegava mais trabalhadores, estava ajudando o todo.
Porque imagina assim, eu tenho que fazer, sei lá, cortar 100 árvores aqui. Eu estou sozinho. Cada hora que chega mais alguém é me ajudando a afiar o machado, cortando, tirando os galhos, limpando a área. Então, cada trabalhador que chega, o cara não devia ficar triste, o cara devia ficar feliz. Então, nós, os primeiros trabalhadores, que vão vendo chegando gente, a gente fica mais preocupado pelo tanto que eu já fiz. E achando, porque eu fiz muita coisa, eu mereço maior graça do que os outros. Mas não tem como Jesus morrer 2 vezes. Já teve o preço máximo, não tem mais gota de sangue de Jesus para derramar. O alto preço já foi pago. Então, ele deu o combinado, que foi justo, e a seara está ali para produzir. E cada hora que chegava mais trabalhadores, o trabalho ia ajudando. E vamos pensar assim, o texto não chega a ser claro. Ele não conclui dessa forma. Mas é isso que eu gostaria de concluir com vocês. Quem disse que esses trabalhadores que chegaram para o último, não eram trabalhadores nota 10 no quesito eficiência, no quesito, quem sabe, com uma ferramenta moderna naquele momento, que conseguiu fazer em menos tempo o mesmo trabalho do que o cara que gastou 6, 7 horas. Alguém já pensou dessa forma? A gente só pensa, não, ele trabalhou pouco. Mas quem sabe essa pessoa, esse novo convertido, está tão apaixonado por Jesus, está tão maravilhado pelo perdão que recebeu, que ele tem falado para tantas e tantas pessoas, tem compartilhado a misericórdia que ele recebeu, a graça que ele recebeu. E às vezes, os irmãos, mais tempo de fé, às vezes esfriaram. Putz, eu comecei no começo, fiz empolgado, e hoje eu estou mais fraco para compartilhar. E tem um irmãozinho ali, ó, arrepiando. Hoje em dia, fazendo live, fazendo mensagens, compartilhando, batendo em porta, fazendo algumas ferramentas, às vezes, mais eficientes do que muitos. E a gente acha, não, ele chegou agora e já quer assobiar no piano. Mas isso me veio à mente, né? E eu lembrei de um grande amigo meu. Ele é mais de 10 anos mais novo do que eu, e ele se converteu, e hoje ele também ele é pastor. E eu lembro que eu fiquei muito feliz de saber que ele se converteu e assumiu essa responsabilidade de virar pastor e tudo mais. E eu lembro que eu fui falar com ele, né? Falei, cara, eu li essa parábola e me veio o seu nome na minha cabeça, né? Porque você é mais novo na fé do que eu, e você está hoje compartilhando muito mais o nome de Cristo do que eu. E eu não falo isso por vergonha, nem orgulho para te exaltar, mas eu vim aqui para aprender com você também. Eu te ensinei os primeiros passos, e hoje você está indo muito mais além do que eu. E eu lembro que falar com ele dessa forma foi muito gratificante, porque muitas vezes eu achava que eu era mais velho na fé do que ele, eu sabia mais, eu tinha mais frutos, e às vezes não é bem isso. E se não fosse esses novos que estão chegando, Jesus não vai voltar logo, porque quando todos souberem de Cristo, é o dia que ele vai voltar. Então, talvez a gente está em uma velocidade que os novos na fé estão em outra. Então, a gente não tem que ficar com ciúmes, com murmurações que estavam trabalhando há muito tempo. Nós temos que aprender, às vezes, com muitos desses novos na fé, que estão chegando com um arrependimento tão bonito, tão nobre. E aqui o texto falou, né, que a prostituta vão chegar primeiro do que muitos que estão ali há muito tempo. E tem outro texto que fala, né, se a gente ficar calado, pedras falarão. Se a gente ficar calado, a mula falou lá para o profeta. Então, eu não quero ser, no juízo final, falou, e aí, o que você fez com a sua vida? O que eu fiz? O que você fez com seus dons e talentos? O que você fez com toda a sabedoria que você adquiriu? Eu guardei para mim, enterrei no solo aqui e falei só para um ou outro e tal. Não, eu quero ser capacitado para falar para mais e mais pessoas, para ajudar a volta de Cristo. Mas esse é seu dom. Meu dom é diferente do teu. Amém. Cada um é instrumento nas mãos de Deus com o seu talento, com os seus dons. Mas independente de tudo isso, a gente pode até pregar
em silêncio. E se preciso for, que nós possamos usar palavras. Que muitas das vezes as nossas atitudes possam testemunhar esse grande amor, né? E pensando nesse contexto ali no finalzinho, do reino de Deus, né? Não sei se vocês lembram, a gente contou aqui de um ano para mais, né? Mas tem um cara na Bíblia que não ficou nem uma hora. Ele ficou talvez alguns segundos trabalhando. Ou seja, desculpa, ele nem chegou a trabalhar. Vocês sabem quem é essa pessoa? O ladrão da cruz. Então o ladrão da cruz disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar essas duas palavras. Elas não são a mesma coisa. O ladrão da cruz pediu o reino. E nós acabamos de ver uma história, uma parábola que fala do reino. Entre outras, o tesouro escondido é comparado com o reino. A pérola de grande valor é comparado com o reino. O grão de mostarda é comparado com o reino. O dono da vinha que contratou os trabalhadores é comparado com o reino. O fermento que mistura com a farinha é comparado com o reino. O rei que preparou um casamento para o seu filho enviou convites, mas muitos se recusaram e outros foram convidados. É comparado com o reino. O rei que viaja para a terra distante confia os seus bens aos seus servos e recompensou de acordo com a fidelidade de cada um deles na administração. É comparado com o reino. O agricultor que semeia semente e espera pacientemente o crescimento. É comparado com o reino. Rede que é lançada ao mar e recolhe peixes de toda espécie, separando os bons e os ruins, é comparado com o reino. Então, o ladrão da cruz queria o reino. E Jesus falou: estarás comigo no paraíso. Qual que é a diferença dessas duas palavras? Estudando ali um pouquinho, eu vi que o reino de Deus é um estado de existência. Paraíso é um lugar específico. O reino de Deus é o governo de Deus sobre o mundo, que é estabelecido por Jesus Cristo. Este governo é caracterizado pela justiça, paz e amor. Paraíso é um lugar onde os justos habitarão com Deus após a morte. Na Septuaginta fala que é um jardim. Paraíso é geralmente descrito como um lugar futuro. A Bíblia apresenta várias imagens do paraíso como um jardim, uma cidade, um lugar de descanso e alegria. O ladrão da cruz pediu o reino. Ele recebeu o paraíso. Ele não teve o privilégio de trabalhar. Ele não teve a oportunidade de ter nenhum fruto. Ele não compartilhou o testemunho dele, sim, mas ele em si não compartilhou a história dele. Ele não teve a jornada de sol até o fim do dia, trabalhando. Ele não teve a oportunidade de ficar cansado de fazer o bem. Ele ficou só alguns segundos que ele pediu ali, reconheceu o perdão e falou: Deus, me leva para o teu reino? Não, reino não, paraíso sim. Essa noite estará comigo no paraíso, no lugar lá. Você não trabalhou para o reino. O reino está aqui, ó. O reino está entre nós. Todas as oportunidades que nós temos de ser um trabalhador na grande seara que Deus nos deu, e temos a oportunidade de falar de Jesus para outras pessoas que estão chegando, que ainda não ouviram, nós estamos participando do reino. Nós estamos usufruindo do reino. Não sei se vocês lembram da história do filho pródigo, né? O irmão mais velho não saiu, ficou ali com o pai o tempo inteiro. E ele pôde usufruir do reino. Mas ele ficou com ciúmes do irmão, ele ficou com inveja do irmão, que gastou todo o dinheiro, fez aventura e voltou. Então, talvez hoje aí os que estão novos na fé, até Jesus voltar, vão passar alguns anos. Pode ser que vocês também cheguem a desanimar. Mas não desanime, porque no tempo certo nós vamos colher
juntamente com Cristo. E muitas vezes vão chegar novos e novos que ainda não conhecem. E quando todos conhecerem a Cristo, todos vão ter o privilégio de ver a volta de Cristo. Alguns, pode ser que não estejam mais aqui entre nós. Quem sabe outros terão o privilégio de estar vivos e ver essa grande volta. Mas esse é o nosso entendimento. Então, o que me chamou a atenção foi não ficar bravo com essas pessoas que estão há menos tempo trabalhando. Poxa, 30 anos aqui na fé já é um bom tempo, já vi bastante coisa. Em Eclesiastes, Salomão fala de grandes justiças e injustiças, mas lembra que o combinado com os primeiros foi um denário, e com os últimos foi o que foi justo. E você recebeu o que foi justo. Deus te deu dons e talentos. Não tem mais nada para que Ele te dê para você conseguir fazer a obra. Já está pronto, você já tem as ferramentas, já tem o conhecimento. A história que você compartilha para as pessoas que você alcança é importante. Talvez a minha história, não impacte um amigo seu ou uma pessoa que está próxima de você. Por isso, nós somos o corpo de Cristo. A tua história, o teu testemunho tem um impacto. E todos nós somos necessários no corpo de Cristo. Então, se nós fizermos a nossa parte, e cada vez que chegar mais ceifeiros, mais trabalhadores para a grande colheita, nós vamos ter o privilégio de celebrarmos todos juntos a volta de Cristo Jesus. A soberania da graça de Deus, que é o dono da vinha, né, como símbolo de Deus, oferece a mesma recompensa a todos, independente das obras. Isso demonstra que a salvação não é conquistada pelos seus méritos humanos, mas sim pelo um presente de Deus. Então não importa se você já fez um monte de coisa. É legal porque você está fazendo a obra de Cristo, mas não para você vangloriar, nem a ponto de falar, eu mereço. No pequeno grupo dos adolescentes, tem dois adolescentes que vão se batizar, e eu perguntei assim, você merece a salvação? Mas antes de fazer essa pergunta, eu falei assim, de 0 a 10, que nota você é de bonzinho? Daí um cara pensou, 8. Aí um outro falou 5. Aí eu perguntei para o cara que falou 8. 8 é uma nota bem legal. Com o seu 8 de bonzinho, você merece a salvação? Aí ele ficou pensando, eu falei, mereço. Aí eu perguntei para o de 5, você merece a salvação? Eu falei, 5 é uma nota ruim, né? Mas tá bom, se você ficar um pouquinho mais bonzinho, daí você merece a salvação? Se eu melhorar, sim. Eu falei, então, me desculpa, mas vocês dois estão errados. Nós nunca vamos merecer a salvação. Infelizmente, nós merecíamos a morte eterna. E pela graça de Deus, nós ganhamos a vida eterna. Jesus morreu por nós, pagou o preço impagável e morreu no nosso lugar. Então, você, infelizmente, que você acha que é um cara bonzinho, eu não queria te frustrar, mas já frustrando, você não merece a salvação. Você ganha. É um presente. É uma graça de Jesus, de Deus para cada um de nós. Mas, eu tenho que continuar querendo agradar a Deus. Mas é uma consequência. Eu vou dia a dia crescer na minha fé, na minha renúncia, na minha busca para Deus. Eu cresço espiritualmente, eu cresço na minha intimidade, no relacionamento com Deus. Mas eu nunca vou, de fato, merecer. E já imaginou que os trabalhadores da última hora fizeram o mesmo serviço em menos tempo, super eficiência. Temos que recrutar mais trabalhadores e não ficar com inveja, ciúmes com eles. Temos trabalhado menos tempo do que nós. Se não fosse o trabalho desses novos ceifeiros, não terminaríamos a missão completa. Temos que ficar felizes quando os trabalhadores chegam para nos ajudar. De forma alguma, essas pessoas que estão chegando agora, o nosso papel é ajudá-los, porque eles chegam, às vezes, perdidos. Imagina lá os trabalhadores lá. Cara, onde que fica a ferramenta? Onde que é para cortar? Eles não sabem nada. Por isso, você, irmãozinho, que está há mais tempo na fé, às vezes você que vai discipular esses que estão chegando. Você, de mais tempo na fé, discipula um de menos tempo. É para ajudar a ficar claro. Mas daí a pergunta do eunuco. Poxa, eu estou aqui desocupado. Por quê? Porque não tem ninguém que chegou até mim. E às vezes, não sei se vocês sabem, muitos às vezes saem da igreja
porque não conseguiram ter um relacionamento, não conseguiram ser acolhidos. Pisaram no tomate e acharam que, vou sair daqui porque ninguém vai falar comigo e tal. E tem tantos lá fora que conhecem a palavra de Deus, mas estão chateados às vezes com os irmãos que não conseguiram, às vezes, dar uma certa atenção, acolhimento. Então, a minha oração, o meu desejo é estar atento a todas essas pessoas que estão chegando, ou infelizmente estão saindo, e as chances da gente, numa palavra, uma atitude, numa gestão de amor, chamar eles de volta. Não para o nosso estrelinha no céu, mas para fazer essas pessoas voltarem. E a gente que está de pé, não se vanglorie, porque infelizmente a gente amanhã pode escorregar. E tem uma eu não sei qual que é o termo correto, mas no Alcoólicos Anônimos, não só de alcoólatras, mas tem de vícios de cartão, drogas, codependente, enfim, tem vários vícios e várias correlações entre esses casos, né? E eu fiquei sabendo que só existe um caso de você conseguir manter isso por muitos e muitos anos, que é o passo número 12. Aí eu fiquei curioso, qual que é o passo 12? O passo 4 é fazer o testemunho e compartilhar a tua fé. Mas qual que é o passo 12? Alguém sabe qual é o passo 12? Alguém já ouviu falar sobre isso? O passo 12 é você ter um filho no acompanhamento. Você é um cara experiente que está na luta há X dias, só por hoje, e você tem testemunhado, apoiado um irmãozinho mais novo, que está na luta há menos tempo que você, mas a estatística fala, toda vez que esse cara que está super forte há muitos anos, para de apadrinhar um filho, é o momento que ele escorrega e cai. Colocando-nos na nossa realidade aqui, quantas vezes nós paramos de apadrinhar alguém? Chegar alguém mais novo na fé e a gente não está falando mais para ninguém. Já aprendi bastante. Então o desafio, o encorajamento a começar de mim é achar essa pessoa. Porque se eu não falar, pode ser que eu também escorregue. Então só por hoje, eu sou salvo pelo Cristo, estou em tratamento, estou em busca de tratar os pecados com a graça de Jesus, sou perdoado, não mereço a graça, mas pelo sangue imerecido de Jesus ali por mim, ele me deu essa oportunidade de compartilhar a minha história, compartilhar a minha fé e talvez a minha história impactar a vida de alguém que ainda está chegando no caminho do Senhor. Então, se você por algum motivo parou, eu te encorajo a continuar. Se você por algum acaso ficou desanimado, eu te aconselho, te encorajo a não descansar, porque no momento oportuno você vai ser beneficiado com uma colheita. Muitos heróis da fé não viram a bênção chegar. Eles viram com o olho da fé, mas não com os olhos do coração. Então, se você por algum motivo desanimou, ficou cansado, está passando o horário e mais ceifeiros estão chegando, que você seja aquele que está de braços abertos para que essa nova galera que chegue, você seja o que acolhe, não que expulse eles do caminho do Senhor. É uma tarefa desafiadora. Sozinho nós não conseguimos, por isso nós precisamos uns dos outros. A tua história é importante, o teu amor, a tua vivência com Cristo. E a gente juntos, nós somos uma igreja, nós somos o amor de Cristo. E quanto mais a gente conseguir compartilhar isso, mais perfume agradável nós somos nas mãos do Senhor. E Ele se agrada disso. Não para nós merecermos mais, mas para nós estarmos fazendo o que agrada a Cristo. Que possamos ser perfume agradável nas mãos de Deus, que recebemos novos ceifeiros para essa grande seara, que o tempo está correndo. E vocês estão vendo que os tempos estão, infelizmente, cada vez mais complicados. Mas não desanima. Jesus está conosco. Quando a gente acha que está sozinho, Ele está conosco. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostaria de concluir com uma oração. Feche seus olhos. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque em tempos o Senhor vai e recolhe novos ceifeiros. E o Senhor escolheu a mim no momento oportuno e me dá o privilégio de poder compartilhar minha história com outras pessoas que estão chegando, Senhor. Que eu possa ser instrumento nas Tuas mãos,
que possamos juntos aprender uns com os outros, que possamos contar as nossas histórias, compartilhar o nosso testemunho para acelerar a sua grande volta, Senhor. No momento certo, celebraremos contigo e com todos os nossos irmãos. Que cada passo que dermos, que possa ser na sua direção, para termos um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. Abençoe aqueles que estão há mais tempo, que estão há bastante tempo fazendo a tua obra. E que eles possam aprender com os mais novos também, Senhor. E também, ao mesmo tempo, ensinar os mais novos. Que juntos possamos aprender uns com os outros o teu imenso amor, um para conosco. Te louvamos e agradecemos por privilégio que o Senhor nos dá de vivermos o reino aqui na terra. De celebrarmos, Senhor, cada dia que o Senhor nos ensina a aumentar a nossa fé. Nos encoraja. Permita sermos instrumentos nas tuas mãos. A nossa parte como instrumento está afinado, limpo e perfeito para que o Senhor possa nos tocar e nos usar da forma que o Senhor achar melhor. Nos purifica para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Talvez alguns estejam perguntando assim, quem é esse camarada aí que está pregando hoje? Você não vê ele aqui, né? É porque ele está lá atrás, com o ministério de crianças, adolescentes, quase todo domingo. E eu combinei com o pessoal lá do Ministério das Crianças, que de vez em quando eles têm que estar aqui para o culto, né? Para receber também. E quero dizer para os irmãos, alguns adolescentes que serão batizados domingo, passaram pela mão dele aqui. E eu fiquei impressionado de ver a convicção, né? Que eles têm de fé. Deus tem abençoado a IBJU com vários líderes. Nós temos uma liderança hoje aqui abençoada. Tem gente muito valorosa aqui entre nós. O Homero é uma delas com a sua família. E a gente louva a Deus por isso. Vamos orar por ele, pela sua vida. Quero convidar você a orar juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, porque é o Senhor quem chama, o Senhor quem distribui os dons, o Senhor quem nos usa para abençoar outras pessoas. E eu sei que o Senhor tem feito isso na vida do Homero. Queremos te louvar por sua vida, sua família. Queremos te louvar pelas pessoas que já têm sido abençoadas pelo seu ministério, pelos dons que o Senhor lhe deu. E queremos rogar que o Senhor possa sustentar cada dia o Homero, a liderança aqui da igreja, os líderes também. Cada um de nós que somos frágeis, fracos, mas a quem o Senhor tem dado privilégio de poder servir e ver outras pessoas abençoadas. Nós queremos pedir que o Senhor possa guiar a vida do Homero, que ele possa ter convicção do que o Senhor tem dado para ele, que a igreja possa também reconhecer isso, na vida do Homero, na vida dos líderes que aqui nós temos, e louvar ao Senhor por isso. Agradecemos por essa palavra que nos ensina da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Bem, obrigado, Homero.